Bom, então, irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o capítulo 3. Eu leio os versos 13 e 14. Gálatas, o capítulo 3, os versículos 13 e 14. Gálatas, o capítulo 3, os versos 13 e 14, diz assim a palavra de Deus, palavras do apóstolo Paulo. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção que Deus prometeu a Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo, mediante a fé. Cristo nos redimiu da maldição da lei. E quando nos redimiu, e como nos redimiu? Quando se tornou maldição em nosso lugar. E sendo levado e pendurado no madeiro, na cruz, sendo crucificado. E para que Cristo nos redimiu da maldição da lei? Para que a bênção prometida por Deus a Abraão também chegasse até nós. E para que nós também recebêssemos a promessa que Deus fez a Abraão. E que promessa foi essa? De que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus diz a Abraão, em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus tinha um presente, uma dádiva, uma bênção para todas as pessoas de todos os povos. E que dádiva era esta? O seu Espírito Santo, que nós recebemos pela fé. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também até nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém. Deus não é um nome, é um título. Deus não é um nome, é um título. Imagine que você tem uma etiqueta nas mãos e nessa etiqueta está escrito Deus. Você pode colocar essa etiqueta, Deus, em vários lugares, em várias personalidades, em várias entidades, em várias realidades. Você pode pegar essa etiqueta e colocar no dinheiro, e chamar o dinheiro de Deus. Jesus disse que o dinheiro pode se transformar num Deus. E quando o dinheiro se transforma num Deus, ele passa a se chamar Mamon. Você pode pegar a etiqueta Deus e colocar numa pessoa, numa mulher, num homem, numa criança, num seu filho. Você pode pegar a etiqueta Deus e colocar na ciência, na racionalidade humana, na razão humana. Você pode colocar a etiqueta Deus numa ideologia, num projeto político, num partido. Você pode colocar a etiqueta Deus numa personalidade. Você pode colocar a etiqueta Deus num ídolo. Você pode colocar a etiqueta Deus no sol, na lua, no Leviatã. Você pode colocar a etiqueta Deus onde você quiser. E aquilo a que você der o título de Deus na sua vida, esse algo se torna para você a maior autoridade da sua vida. Vai determinar a maneira como você vai viver, as suas prioridades, os seus valores, os seus compromissos, as suas doações e autodoações, os seus sacrifícios, os seus prazeres, as suas alegrias.
É para esta realidade a que você chama Deus, que você canaliza a sua energia, que você convive cultivando para com ela ou para com ele expectativas. É isso que se chama Deus. Mas Deus, por definição, há que ser uma realidade superior a todas as outras existentes. Deus, por definição, há que ser aquele que é antes de tudo e que sustenta tudo. Senão, não é Deus. Senão, não merece a titulação de Deus. Você não pode transformar o seu filho, a sua filha, em Deus. O seu filho não é antes de todas as coisas. Ele não deu origem a todas as coisas. Ele não sustenta todas as coisas. Nós podemos dizer, inclusive, que a única realidade a respeito da qual podemos nos pronunciar, afirmando: eu não posso viver sem isso, é Deus. Todo o resto é secundário diante de Deus, inclusive os nossos maiores e mais legítimos amores. Pai, mãe, filho, filha, cônjuge. Nós podemos viver sem. Não queremos viver sem. Não gostaríamos de viver sem. Jamais desejaríamos viver sem. Mas podemos viver sem. Podemos viver sem dinheiro. Podemos viver sem um braço, sem uma perna. Podemos viver sem saúde. Podemos viver sem casa, sem carro. Podemos viver sem reputação. Podemos viver. Podemos viver sem ter o que comer, podemos viver pedindo esmola, podemos viver. Podemos viver sem pátria, podemos viver sem direitos de cidadania, podemos viver sem pai, sem mãe, podemos viver. Mas não podemos viver sem Deus. Daí que tiramos que cedo ou tarde nós chegamos à conclusão que deve existir algo ou alguém que está sobre toda a realidade existente, porque deu origem a tudo quanto existe, e não somente porque deu origem a tudo quanto existe, mas também sustenta a existência de todas as coisas. Este ser, que é antes de todas as coisas, e que dá origem a todas as coisas, e sustenta todas as coisas, este ser é que merece, é o único que merece receber o título de Deus. E nós cristãos, compreendemos, cremos, recebemos essa revelação de que essa etiqueta que está em nossas mãos escrito, e nela está escrito Deus, essa etiqueta deve ser colocada para identificar 3 pessoas que vivem uma relação perfeita de unidade, em amor desde toda a eternidade, e que na Bíblia judaica, a primeira pessoa recebe o nome de Yahvé, ou El Shaddai, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Jireh. Essa primeira pessoa que se manifesta a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, a Moisés. Essa primeira pessoa.
a que chamamos Deus, e diante dela, na tradição judaica, da história contada no Velho Testamento, todos os outros seres, todas as outras entidades, todas as outras pessoas, todas as outras realidades que recebem essa etiqueta de Deus, são consideradas ídolos, falsos deuses, porque só há um Deus. Mas aparece na história de Israel, em Nazaré, Jesus, Yeshua, parece Jesus. E primeiro ele se identifica como um Messias prometido a Israel. Mas o Messias era esperado por Israel como um grande líder político, que faria de Israel um reino poderoso e glorioso entre todas as nações. E na época em que Jesus aparece na Palestina, o império dominante do mundo era Roma, era o Império Romano. E os judeus que aguardam o seu Messias dizem: agora Jesus vai destruir Roma e devolver Israel à sua glória. Mas Jesus começa com um discurso muito estranho aos ouvidos daqueles que esperavam o Messias. Jesus começa dizendo: antes de Abraão eu sou. Como assim? Antes de Abraão, o nosso pai Abraão? Aquele primeiro que foi chamado por Deus e que recebeu a promessa de nele serem abençoadas todas as famílias da terra? Você está dizendo que era antes de Abraão? Como assim? E Jesus diz: sim, eu sou antes de Abraão, porque eu e o Pai somos um. Aí você está exagerando. Mostra-nos o Pai, então. E Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. E aí cresce essa compreensão de que Jesus é também alguém que merece a etiqueta Deus. E ele, Jesus, promete derramar o seu Espírito, a que damos o nome de Espírito Santo, sobre todos nós. E Jesus resgata as promessas dos profetas de Israel, especialmente de Jeremias, especialmente de Joel. Quando Deus, o Yahvé, diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E Jesus começa a dizer: é verdade, o meu Pai, eu vim do meu Pai, vou voltar para o meu Pai, e quando eu chegar lá com o meu Pai, e veja que Jesus então está dizendo: olha, tem alguém que merece a etiqueta Deus, que é o meu Pai. Esse aí vocês já ouviram falar dele bastante, é o Yahvé. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus da lei de Moisés, o Deus do Sinai. E há alguém que merece a etiqueta Deus, que está aqui entre vocês, eu. Eu sou filho dele, eu e ele somos um só. Se você quiser conhecê-lo, olhe para mim. Aliás, não há nenhum outro caminho para ele senão eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai conhecer o meu Pai senão através de mim. E aí Jesus diz: então olha, essa etiqueta, Deus, tem que ser colocada no meu Pai, tem que ser colocada em mim. Mas eu vou mandar o Consolador, e eu vou pedir para o meu Pai, e o meu Pai vai mandar o Espírito Consolador, que o apóstolo Paulo vai chamar de Espírito de Cristo. E esse Espírito de Cristo não é diferente em termos de natureza, de status divino, em relação a Jesus e em relação ao Pai. E cresce na história
o discernimento e a compreensão que este ser, que é antes de todas as coisas, que dá origem a todas as coisas, não é apenas uma pessoa que conhecíamos como Yahvé, mas também é uma segunda pessoa que conhecemos como Jesus, o Cristo. Jesus o ungido. Jesus, vírgula, o Cristo, que para nós foi sintetizado em Jesus Cristo. Mas originalmente era Jesus, e esse Jesus é o Cristo. E esse Jesus, o Cristo, diz: todas as coisas foram criadas por mim. Sem mim, nada do que foi feito se fez. Porque eu sou antes de todas as coisas. E então vai crescendo essa compreensão que este ser acima de todas as coisas, que dá origem a todas as coisas, e que sustenta todas as coisas, não é apenas Yahvé, é também uma segunda pessoa que nós chamamos de Jesus Cristo, mas é também o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, o Espírito de Deus, que Deus promete a Abraão, dizendo: em você, Abraão, eu vou começar uma história, e a partir de você, e da história que eu vou construir, e da nação que eu vou construir, do povo que eu vou tirar de você como semente, todos os povos da terra receberão um presente que eu tenho para dar. Qual é esse presente? O apóstolo Paulo desvenda para nós esse mistério aqui em Gálatas 3:14. É o Espírito Santo de Deus. Quando Deus diz a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, ou em ti todas as famílias da terra receberão uma bênção, em ti todas as famílias da terra serão presenteadas por mim, qual era essa bênção e qual era esse presente? Era o Espírito Santo da promessa. Promessa de Deus a Abraão é a promessa de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Contada essa história, nós cristãos entendemos que este ser, acima de todas as coisas, que dá origem a todas as coisas e que sustenta todas as coisas, a que damos o nome de Deus, é uma unidade perfeita de amor. E nós identificamos essas três pessoas como Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Aqui nesses dois versículos de Gálatas 3, o Pai está implícito. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Lei de quem? Da lei de Moisés. Mas quem deu a lei para Moisés? No Sinai, o Pai. O Pai está presente aqui. Ao Filho que nos redime da lei e ao Espírito que é derramado sobre todos nós. O Pai, o Filho e o Espírito. Costumamos dizer, porque nós precisamos sistematizar, nomear, definir, para que a gente consiga minimamente se relacionar. Então nós costumamos dizer que Deus o Pai é Criador, que Deus o Filho é Redentor e que Deus o Espírito é Deus presente entre nós e mais precisamente é Deus presente em nós. Por isso é que Paulo, o apóstolo, ele escreve dizendo: olha, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós. Mas é tão extraordinária esta compreensão do que nós chamamos de Santíssima Trindade, que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz o seguinte: eu vou voltar para o meu Pai,
E vou pedir a Ele, e Ele vai mandar o Espírito sobre todos vocês. E aquele que me ama, guardará a minha palavra. E eu também o amarei. E o meu Pai também o amará. E eu e o meu Pai viremos fazer nele morada. E eu e o meu Pai e o Espírito Santo nos manifestaremos a Ele. É muito extraordinária essa economia da Santíssima Trindade, em que o Pai, o Filho e o Espírito são um só. E que nós olhamos e compreendemos que desde toda a eternidade, 3 pessoas viveram uma unidade de tal maneira que são um só Deus, que essa etiqueta que está escrito nela, Deus, nós colocamos nessa unidade de 3 pessoas, e o nosso Deus é triuno, ou trino, é um Deus e 3 pessoas. Uma dessas pessoas se fez carne, habitou entre nós, e foi levada ao madeiro. E uma dessas pessoas veio habitar em nós. É o Espírito Santo, aqui damos o nome de Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Agora, o que significa receber o Espírito Santo mediante a fé? Pelo menos 4 coisas. Primeiro, significa relacionar-se de maneira consciente com este ser triuno. E conhecer a identidade deste ser, conforme revelada por Jesus de Nazaré. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é esse Deus? Olhe para Jesus, Ele é igual a Jesus. E quando você se relacionar com Ele, relacione-se a partir desta revelação que Jesus traz para você. E que o Espírito Santo de Deus revela para você. Essa é a primeira experiência. É um dia nós nos damos conta, primeiro, de que há um ser acima de todos. E nós dizemos assim, não é possível que esse partido seja Deus, que essa ideologia seja Deus, que esse Estado seja Deus, que o ser humano seja Deus, que o sol seja Deus, que a lua seja Deus. E nós vamos recolhendo a etiqueta Deus. E Iemanjá não é Deus, onde nós havíamos colocado uma etiqueta, Deus, 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 Deus. A gente tira do dinheiro a etiqueta, tira da estatueta, tira da racionalidade humana, tira da ciência, vai tirando de tudo. E coloca nesse ser, que a gente não sabe nem direito quem é, como chama. A gente diz assim, deve existir esse ser, que é antes de todas as coisas e sustenta todas as coisas. Aí um dia, uma pessoa encontra com a gente e diz assim, por que você está de joelhos? Eu estou falando com Deus. Que Deus? Ísis, a lua, o sol, Iemanjá. Que Deus é esse que você está falando? Não, com nenhum desses. É com o Deus que eu estou falando, é com o Deus que criou tudo que existe. E o que mais você sabe dele? Não sei muita coisa. Pois eu vim lhe falar a respeito desse Deus aí, que é o Deus desconhecido. E a partir da revelação do Evangelho, esse Deus é conhecido por nós, se dá a conhecer a nós, se revela a nós, e nesse momento, nós, diz a palavra de Deus, nascemos de novo. Nós recebemos o Espírito Santo. O nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Nós passamos das trevas para a luz. Nós passamos da morte para a vida. Nós passamos a nos relacionar de maneira consciente com esse ser e passamos a discerni-lo como triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós falamos com Ele, nós já sabemos com quem estamos falando. Nós já sabemos com quem estamos nos relacionando. E é o Espírito Santo de Deus quem faz esse casamento. É o Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a dizer que Jesus Cristo é o Senhor.
É o Espírito Santo de Deus quem quebranta o nosso coração para o amor do Cristo pendurado no madeiro e para o amor do Pai. Essa é a nossa primeira experiência. Quando Deus, esse Deus, ganha uma identidade conforme revelada em Jesus de Nazaré, e Ele se torna uma realidade presente na nossa vida, e nós falamos com Ele. E quando nós cantamos, nós sabemos que Ele está ouvindo a nossa canção. Quando nós oramos, nós sabemos que Ele está ouvindo a nossa oração. Quando nós deixamos de fazer alguma coisa que ninguém sabe explicar por que nós não vamos fazer aquilo, já que todo mundo faz, a gente fala assim, é por causa de Deus, do meu Deus. E Ele se torna a realidade determinante da nossa razão de ser e de viver. Porque há muita gente que fala de Deus, que crê em Deus, que tem fé em Deus. Mas Deus não é uma realidade presente na sua vida. Deus é uma figura remota em algum lugar aí. Deus não é uma presença constante. Não sei se funciona para você. Mas essa semana eu me percebi fazendo uma oração que eu jamais imaginei que um dia eu faria. Eu falei assim, Deus, dá um tempo para mim, o Senhor está pesado demais. O Senhor está me oprimindo. Estou ficando louco. Eu estou pensando no Senhor o tempo todo, eu não aguento isso. Você vai falar assim, você é louco mesmo? Acho que eu sou, porque eu me dei conta disso no carro, na garagem de manhã, quando eu estava saindo, me veio assim, ó, você ainda nem deu bom dia para Deus. Eu falei, como não? Tem que dar bom dia para Deus? Eu falei, Deus não é uma pessoa que está sempre com você? Você acorda, você dá bom dia para sua mulher, você dá bom dia para o seu filho. Você não dá bom dia para Deus? Deus não é uma pessoa que está contigo? Você não vive para Ele? Aí eu falei, Deus, dá o tempo. Agora quer bom dia? Consigo, tenho tanta coisa para pensar, tenho que pensar no Senhor ainda, pense em mim aí. O Senhor que é eterno, ilimitado, pode pensar em todo mundo ao mesmo tempo, eu não consigo. Eu ou estou pensando na minha mulher, ou estou pensando no Senhor. E tem horas que eu vou dizer, eu esqueço do Senhor assim o dia inteiro, só vou lembrar à noite. O que é o novo nascimento? Você pode achar que eu estou ficando louco. Pode ser que eu esteja mesmo. Eu vou tentar agendar com o Ricardo Toniolo, bater um papo, ver se ele melhorou. Mas o que eu creio é que quando eu recebo essa revelação de Deus e eu sei quem Ele é uma presença determinante da minha vida. Todo dia, toda hora, em todo lugar. E o que eu faço, eu me remeto a Ele. O que eu espero da vida, eu espero dEle. O que eu quero fazer, eu pergunto para Ele. Obrigado. Essa é a primeira experiência, um novo nascimento. Deus, que era uma realidade remota para você, se torna uma realidade presente e constante. E se em algum momento Deus ficar pesado para você, o problema é seu, porque Ele é leve. É você que está mal das pernas. Jesus falou, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então se você falar, Deus, dá um tempo para mim, o Senhor está pesado para mim, Ele vai dizer, o problema é contigo, hein? Que eu sou leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você está carregando um peso aí que não é seu. A segunda experiência, a primeira é essa tomada de consciência, essa inclusão de Deus como uma pessoa com quem você se relaciona full time na sua vida. Agora, a segunda experiência é o que a Bíblia vai chamar de enchimento do Espírito Santo. A primeira é o novo nascimento, é o batismo no Espírito Santo, é o seu Espírito e o Espírito de Deus se juntarem. Nascer da carne e nascer do Espírito.
Agora, a segunda experiência é o que a Bíblia chama, e o Paulo chama em Efésios 5,18, de enchimento do Espírito. Enchimento do Espírito é o Espírito de Deus afetar a sua vida, influenciar a sua vida, causar impacto na sua vida, abalar você, tirar você do seu prumo. Por isso é que o Paulo fala: não vos embriagueis com o vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. É você andar sem ponto de equilíbrio, porque o Espírito de Deus está tocando a sua vida o tempo inteiro, está interpelando a sua consciência o tempo inteiro, está gerando em você compreensões e discernimentos o tempo inteiro, está afetando os seus sentimentos, as suas emoções o tempo inteiro, está quebrantando a sua vontade o tempo inteiro, está tocando a sua vida e afetando você o tempo inteiro. Isto é, você está sob a influência do Espírito Santo de Deus o tempo inteiro. É ser cheio do Espírito. Você pensa coisas que, se não fosse o Espírito Santo, você não pensaria. Você sente coisas que, se não fosse o Espírito Santo, você não sentiria. Você faz coisas e deixa de fazer coisas. A sua vontade, a sua ação muda, porque o Espírito Santo está impactando a sua vida. É isso que o Paulo está dizendo em Gálatas 5, ser guiado pelo Espírito. É isso que o Paulo está dizendo: olha, não entristeça o Espírito Santo, não feche os seus ouvidos à profecia. Deus está falando o tempo inteiro, Deus quer você o tempo inteiro. E aí você diz: eu sou diferente hoje. Por quê? Porque Deus entrou na minha vida. E depois que Deus entrou na minha vida, eu nunca mais fui a mesma pessoa. E eu sou influenciada por Deus. A terceira experiência é a que a Bíblia Sagrada vai chamar de dom do Espírito Santo. Que lá em Coríntios capítulo 12, versículo 7, fala que o dom do Espírito Santo é a manifestação do Espírito Santo para o bem comum. Paulo apóstolo diz assim: a cada um de nós é dada uma manifestação do Espírito Santo para o bem comum. É alguma coisa que a gente faz, é algum empreendimento que a gente desenvolve, é um gesto, é uma realização, é uma obra, é um projeto, é um conselho, é um sorriso, é um hospital, é um cuidado para uma pessoa moribunda, é um socorro a alguém aflito, e que abençoe e beneficie aquela pessoa, e que abençoe e beneficia multidões. E são ações, empreendimentos e realizações que só acontecem porque o Espírito Santo de Deus está soprando sobre nós, está nos instrumentalizando, nos usando. A melhor maneira de explicar isso talvez seja quando Jesus diz aos seus discípulos: eu vou para Jerusalém, vou ser preso, vou morrer. E Pedro diz: não, Jesus, não faça isso, não vá para Jerusalém, não vá morrer. E Jesus responde: para trás de mim, Satanás. O que é que Jesus ensina para nós? É que Pedro fala, mas por trás da fala de Pedro há uma ação diabólica. Jesus reconhece por trás da fala de Pedro a fala de Satanás. É Pedro quem fala, mas a voz é de Satanás. Guardadas todas as proporções, porque não há como comparar a ação do Espírito Santo com a ação de Satanás. O dom do Espírito Santo é o oposto. É quando você fala, mas por trás da sua fala é a voz do Espírito Santo. Você toca, mas quando você toca e por trás do seu toque, há o toque do Espírito Santo. Isso é um dom espiritual. Por isso que o Paulo vai dizer: há dom de cura, há um fluxo terapêutico na relação, e que não é um poder meu, é do Espírito de Deus que me usou
para curar, para sarar, para libertar, para amar, para abraçar, para acolher, para aconselhar, para encorajar, para advertir, para estimular, para corrigir, para disciplinar, para repreender, para colocar de pé novamente. Dom do Espírito Santo. E a última experiência são as visitações do Espírito Santo. Quando em Atos dos Apóstolos conta que a igreja estava reunida em oração e a igreja tremeu. Como assim uma visitação? Eu lembro que nós temos o hino do cantor cristão, que é vem, visita a tua igreja. Sem a tua graça, ela murcha. Ela murcha ficará e sem vigor. Então vem, visita a tua igreja, ó Senhor. E eu, na minha petulância e ignorância da juventude de seminarista, porque todo seminarista é petulante e ignorante. Então, eu também fui seminarista, eu dizia assim, esses caras não entendem nada de teologia, Deus está presente, como é que nós vamos dizer, vem visita, visita só quem está longe, se Deus está aqui, Ele não pode visitar, esses caras não entendem nada. Mas aí você vai crescendo um pouco, você vai aprendendo o que é poesia. Aí você vai aprendendo um pouquinho mais de teologia, você continua petulante e ignorante, mas menos. Aí você descobre que uma coisa é Deus estar presente, a outra coisa é Deus estar presente, agindo sensivelmente, perceptivelmente. E quando nós falamos vem visita, nós queremos dizer, na verdade, dá-nos essa experiência de percebermos a tua presença e a tua atuação no meio de nós e em nosso favor. E há momentos da nossa vida quando o Espírito Santo de Deus oportuniza isso para nós. Em que Deus põe a mão nos nossos ombros e diz, estou aqui meu filho, não temas. Estou aqui minha filha, não temas. Não desanime, não desista. Vai nessa tua força, homem valente. Vai, mulher de coragem. Continua assim porque eu vou te fortalecer. São visitações do Espírito Santo. Por isso que eu digo para você hoje à noite, meu irmão, minha irmã, moço, moça, jovem, velho, criança, você que está me ouvindo, diga assim, ser que deu origem a todas as coisas e a todas as coisas sustenta. Eu tenho dúvidas a teu respeito, mas eu invoco o teu nome. E clamo que te reveles a mim, e que me des o dom da fé. O que é que eu digo a você que está me ouvindo? Eu digo a você, ajoelhe-se e diga assim, Espírito Santo de Deus, afeta a minha vida, sopra sobre mim, me faz enxergar o que eu não vejo, cumpre em mim a tua promessa e a tua palavra, quando Deus diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e revelar-te-ei coisas grandes e ocultas e misericordiosas, e grandiosas que você não imagina que sequer existam. Então ajoelhe-se e diga assim, muda a minha vontade, muda o meu coração, muda a minha vida, me influencia, me sacode, me abala. O que é que eu digo para você? Ajoelhe-se e diga assim, Espírito Santo de Deus, usa a minha vida. Manifesta-te através de mim, põe palavra na minha boca, põe amor nos meus olhos, põe força nos meus braços, põe ânimo no meu coração, usa a minha vida. O que é que eu digo para você? Eu digo ajoelhe-se e diga assim, Espírito Santo de Deus, me visita. Eu estou precisando de uma visita do Senhor. Eu estou em profunda solidão e angústia. Olha, eu digo mais para você. Eu ouvi um pregador falar isso uma vez, eu falei, é isso. Ele disse assim, leia a Bíblia como se ela tivesse sido escrita só para você. Ore como se Deus estivesse lá, porque Ele está. Busque um grupo de homens e mulheres que buscam a Deus de todo o coração e se encontre com eles regularmente. Se a sua vida não mudar, desista.
E ele foi mais ousado do que eu. Ele falou assim: faça isso só por 30 dias. 30 dias. Leia a Bíblia como se ela tivesse sido escrita só para você. Ore como se Deus estivesse lá e clame com todas as forças do seu coração. Reúna-se com um grupo de homens e mulheres que amam ao Deus revelado em Jesus de Nazaré por 30 dias. E se a sua vida não mudar, desista. Eu ouso fazer esse desafio para você. Eu creio na palavra de Deus e no Evangelho. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio quando Jesus disse: aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu creio na igreja de Jesus e no mistério da presença de Deus quando a comunidade de Cristo está reunida. Cristo está no meio de nós. Então clame do seu coração e receba essa promessa aqui, a promessa do Espírito Santo. Foi feita para você, para mim, para a sua casa, para o seu filho, para o seu cônjuge, para as pessoas que trabalham com você, os seus amigos, no seu horizonte de relacionamentos. Essa palavra é para você. Pela fé, meu querido, minha querida, receba o Espírito Santo. Relacione-se com Ele, com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Deixe-se afetar por Ele. Deixe-se usar por Ele. E abra-se para as surpresas das visitas de Deus. Deus é bom de dar sustos de misericórdia e graça. Não tenha medo de Deus. Deus é bom nesse negócio. De fazer a gente ficar de boca aberta com as visitações dEle. E nós podemos fazer isso. Invocar Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o Filho foi pendurado no madeiro e nos resgatou da maldição da lei. Nenhuma maldição há sobre nós. E é isso que nós celebramos hoje. O pão e o cálice. O corpo e o sangue de Jesus. Que nos abriu esse caminho para invocarmos a Deus como Pai. Para sermos habitados pelo Espírito Santo e para vivermos numa grande família, em que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o primogênito, entre muitos irmãos que somos nós. Que seja assim. Amém. Os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia memorial, por favor, se aproximem. E todos aqueles que abraçaram na fé a palavra conforme anunciada nessa noite, são convidados a essa mesa para a glória de Deus. Amém.